Lucas capítulo 15, versículo 11. Se eu posso ler, diga amém. Amém. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. Amém. O capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas é conhecido de todos nós. E aqui nós temos 3 das preciosas parábolas de Jesus. A primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. E a terceira parábola é conhecida como a parábola do filho pródigo. Na primeira parábola, Jesus supõe uma história: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu? Na segunda parábola, Jesus também propõe uma situação, quando diz: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, vindo a perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca até encontrá-la? Mas na terceira parábola, Jesus é taxativo em dizer: certo homem tinha 2 filhos. Ele não está propondo uma situação como na parábola da ovelha e na parábola da dracma. Ele é taxativo em dizer: certo homem tinha 2 filhos. No Salmo 78 está profetizado que Jesus abriria a sua boca em parábolas, proporia enigmas antigos e contaria histórias que os seus pais lhe fizeram saber. Nem sempre Jesus inventava uma história. Jesus contava histórias reais, colocando-as ao lado de uma verdade superior inerente ao mundo espiritual. Daí o nome parábola, colocar ao lado. Nem sempre quando Jesus contava uma parábola, a sua intenção era facilitar o entendimento. Havia parábolas que Jesus contava exatamente para dificultar o entendimento, a fim de que as verdades do reino dos céus fossem ocultadas de quem ele quisesse ocultar e reveladas para quem ele quisesse revelar. Algumas das parábolas de Jesus nem mesmo seus discípulos entendiam. Era necessário que Jesus as explicasse em particular, porque uma parábola só pode ser entendida depois que ela é explicada. Ao que parece, Jesus estava dentro de uma casa. Ele havia recebido alguns publicanos e pecadores e comia com eles. Enquanto isso, haviam escribas e fariseus do lado de fora, criticando e murmurando o fato de que Jesus recebia pecadores e comia com eles. Por causa disso, Jesus sai e conta esta parábola. Alguns vão dizer que são 3, outros vão dizer que são uma. A verdade, são 3 em uma e uma em 3. A parábola do filho pródigo é uma continuação da ovelha e a da dracma. Tanto é verdade que o texto diz na minha versão: continuou, dizendo: certo homem tinha 2 filhos. Se eu tivesse que dar um tema a esta palavra, e eu vou dar, o tema não seria a parábola do filho pródigo. Se eu tivesse que dar um tema a esta palavra, o tema seria a parábola do pai do filho pródigo. A epígrafe não é inspirada por Deus. O texto sim, a epígrafe não. E embora a epígrafe diga a parábola do filho pródigo, esta parábola está muito mais para a parábola do pai do filho pródigo. O personagem principal aqui não é o filho. O personagem principal aqui é o pai. A palavra filho aparece 8 vezes e são 2, ao passo que a palavra pai aparece 13 vezes. A história começa com o pai e termina com o pai. Foi o pai que gerou os 2 filhos.
Foi o pai que acumulou os bens? Foi o pai que repartiu a herança? Foi o pai que engordou o novilho? Foi o pai que perdoou o mais novo? Foi o pai que deu a sandália? Foi o pai que deu a veste? Foi o pai que deu o anel? Foi o pai que mandou matar o novilho cevado? Foi o pai que deu a festa? Foi o pai que conciliou o filho mais velho? Então quem merece honra aqui não é o filho, quem merece honra aqui é o pai. A honra aqui não é para o menor e nem para o maior, a honra aqui é para o pai, porque quem salva é o pai, quem batiza é o pai, quem renova é o pai, quem distribui os dons é o pai, quem te levantou foi o pai, quem abençoa é o pai, quem pode dar glórias ao pai esta noite, a glória é para o pai. O pai aqui no contexto imediato representa Cristo, aquele que recebe os pecadores e come com eles. O filho mais novo representa os pecadores e publicanos que comiam com Jesus na casa. O filho mais velho representa os escribas e fariseus que estão do lado de fora reclamando porque Jesus recebe os pecadores. Agora, num contexto amplo e profético das Escrituras, o pai aqui representa Deus. O filho mais velho, a nação de Israel. E o filho mais novo representa os gentios, eu e você, a igreja. E a Bíblia diz que o filho mais moço disse ao seu pai: dai-me a parte dos bens que me cabem. Quando a Bíblia diz que o filho mais novo aproxima-se do pai e diz dai-me, ele está dominado pelo poder do ter. Existem pessoas em nossas igrejas próximas de Deus simplesmente pelo poder do ter. Existem pessoas que se aproximam de Deus simplesmente pelo poder do ter. Mas o Evangelho não é um convite para o poder do ter. Jesus disse, ele veio para os que eram seus. João disse, ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o aceitaram, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. O Evangelho não é um convite para ter. O Evangelho é um convite para ser. Existem pessoas que estão querendo ser cheias de Deus, cheias do Espírito para ter. Mas a Bíblia diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e tereis uma casa boa? Não. E tereis um carro importado? Não. E sereis as minhas testemunhas. Deus não nos deu poder para ter, Deus nos deu poder para ser. Porque no reino de Deus, ser é melhor do que ter. Mas embora o Evangelho não seja um convite para o poder do ter, Deus tem prazer em nos dar. E a Bíblia diz que o Pai deu, porque quem ama dá. Quem ama não vende, quem ama não troca, quem ama dá. E a Bíblia diz que o Pai deu. E a Bíblia diz que Ele repartiu os seus bens entre eles. Isso indica que os dois filhos receberam herança, tanto o que pediu como o que não pediu. O filho mais novo recebe 1/3 da herança. O filho mais velho recebe 2/3 da herança. O filho mais novo gastou a herança. O filho mais velho guardou a herança. O filho mais novo era pródigo, gastador. O mais velho era avarento. Se prodiguidade é um problema, avareza é um pecado. Ele era tão avarento que ele tinha 60% dos cabritos do pai ao seu dispor, mas ele nunca teve coragem de sacrificar um, ficou esperando o pai dar do dele. De tão avarento que ele era. E a Bíblia diz que o pai repartiu entre os seus 2 filhos a herança. Passado não muitos dias, o filho mais novo ajunta tudo que é seu e parte para uma terra distante. Aqui está o erro do filho pródigo. O erro do filho pródigo não foi nem tanto pedir a herança. O erro do filho pródigo foi que depois que ele recebeu a herança, se afastou do pai, foi para longe do pai. Sendo assim, ele transforma a sua bênção em uma maldição na sua vida.
Porque tudo aquilo que te afasta de Deus não é bênção, é maldição. Emprego que te afasta de Deus não é bênção, é maldição. Amizade que te afasta de Deus não é bênção, é maldição. Namorado que te afasta de Deus não é bênção, é maldição. Rede social, aplicativo que te afasta de Deus não é bênção, é maldição. As bênçãos de Deus são para serem desfrutadas na presença de Deus, na casa de Deus, perto de Deus. Não transforme as bênçãos de Deus em uma maldição na sua vida, afastando-se dele. Mas foi isso que o filho pródigo fez. Partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Durante séculos essa palavra dissolutamente tem sido logo interpretada como depravação, prostituição. Mas a palavra grega aqui é azotia. Azotia significa tão somente vivendo sem prestação de contas. Ele gastava sem saber quanto tinha. Ele gastava sem saber quando ainda tinha na conta. Vivendo dissolutamente, sem prestação de conta. E a Bíblia diz que depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Enquanto estava perto do Pai, não passava fome. Enquanto estava na presença do Pai, não passava necessidade. Quando se afastou do Pai, começou a passar fome. E começou a passar necessidade. Aqui eu aprendo que existem problemas que vão nos atingir, apesar de estarmos perto do Pai, na presença do Pai. Mas existem problemas que só vão nos atingir se estivermos longe do Pai. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que só está passando o que está passando porque se afastou do Pai. Mas hoje o Pai está de braços abertos para dizer: volta. Começou a passar fome e necessidade. Então foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos aguardar porcos. Olha que ironia. Ele não quis mais cuidar dos cabritos e novilhos do pai. Acabou tendo que cuidar dos porcos de um estranho. Não pense que o mundo vai te tratar bem. Tudo que o mundo tem é porcos. Tudo que o mundo tem é chiqueiro. Balada, chiqueiro. Boate, chiqueiro. Bares da vida, chiqueiro. No mundo só tem chiqueiro, mas Deus tem palácios de ouro. Deus não nos chamou para estarmos entre os porcos. E a Bíblia diz que lá estava o filho do rei, o príncipe, entre os porcos. E ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Observe que a fome e a necessidade só chegou quando o dinheiro acabou. Enquanto tinha dinheiro, não tinha fome. Enquanto tinha dinheiro, não tinha necessidade. Quando acaba o dinheiro, a fome vem, a necessidade vem. Porque no mundo tudo tem um preço. No mundo ninguém dá nada para ninguém, mas aqui é tudo de graça. Vou repetir isso aqui. No mundo tudo tem um preço, mas aqui é tudo de graça. Salvação é de graça. Poder de Deus é de graça. Unção é de graça. Palavra é de graça. Adoração é de graça. Pastor, por que aqui na igreja é tudo de graça? Porque não vale nada não. É porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. E quem quiser recebe de graça. Só quem crê que a graça é de graça, levante a mão e dê um branco de glória a Deus. Porque se a graça não fosse de graça, a graça não teria graça. Ainda bem que a graça é de graça. Ninguém lhe dava nada. E a Bíblia diz que ele caiu. Cair não é bom, mas este cair aqui é bom. Pois a Bíblia diz que ele caiu em si. Coisa boa é quando o homem cai em si. Quando ele cai em si, ele diz: levantar-me-ei. E hei ter com meu Pai. Porque quando
si, ele se levanta em Deus. Ele que é tempo de cair em si e se levantar. Quando o homem cai em si, ele se levanta na presença de Deus. Caindo em si, diz: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Diga forte: pão com fartura. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aqui eu aprendo que quando o filho pródigo voltou para casa, ele não estava arrependido. Ele não voltou por causa do pai, ele voltou por causa do pão do pai. O contexto em que ele decide voltar é o contexto da fome e da necessidade. Quem se arrepende pela causa e não pelos efeitos. Ele não voltou por causa do pai, ele voltou por causa do pão do pai. E tem muita gente na igreja por causa do pão do pai. Tem muita gente orando por causa do pão do pai. Tem muita gente se convertendo só por causa daquilo que Deus tem para dar. Mas você não deve ser servido pelo que Ele tem. Você deve ser servido pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele ensaia uma oração. A oração do filho pródigo não vem do coração, ela vem da mente. Ele disse: eu vou dizer isso, isso e isso. A oração não é espontânea, é decorada. Ele diz: ele direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Confissão: já não sou digno de ser chamado seu filho. Humilhação: faze-me como um dos teus trabalhadores. Proposta. A oração do filho pródigo tem 3 partes: confissão, humilhação e proposta. Interessante que quando o filho pródigo sai de casa, ele diz: dai-me. Mas quando ele volta, ele diz: faze-me. Quando ele sai de casa, ele quer ter. Quando ele volta para casa, ele quer ser. Por que quando o filho pródigo foi para o mundo, ele disse: dai-me? E quando ele volta, ele diz: faze-me. Porque ele sabe que no mundo você vale o que tem, mas na casa do Pai você vale o que é. Eu toco nesse crente do seu lado, se quiser e puder, diga: aqui você não vale o que tem, aqui você vale o que você é. Aqui tu não vale o carro que tem, a casa que tem, a roupa que tem. Aqui você vale o que você é. Quem pode adorar a Deus é o nome do Senhor. Ele entende que o que manda aqui não é o poder do ter, o que manda aqui é o poder do ser. Bendito seja o nome do Senhor. Nem sempre quem tem é, mas quem é tem. Faze-me. Só que esse faze-me aqui tem um problema. Ele disse: faze-me como um dos teus trabalhadores. Existem 3 palavras gregas aqui para trabalhadores. Número 1, doulos, é o escravo da casa. Número 2, pater, é o escravo filho, tem direito até herança, se o pai não tiver filho legítimo. Em terceiro lugar, pistos, que significa trabalhador diário. Ele não tem nenhum vínculo com o dono da casa. Ele trabalha de manhã, recebe à tarde e vai embora. Quando ele diz: faze-me como um dos teus trabalhadores, ele não diz donos, ele não diz pater, ele diz mistos, trabalhador
diário. Chapa. Você está andando aqui nessas rodovias, está lá, chapa. Eu quero descarregar o caminhão, pegar o dinheiro e gastar. É isto que ele está dizendo. Eu trabalho de manhã, só me paga à tarde, eu vou embora viver minha vida. Ele não voltou por causa do pai, ele voltou por causa do dinheiro do pai. Ele não queria ficar, ele queria dinheiro, mas o amor do pai vai constrangê-lo a ficar. O amor do pai vai constrangê-lo a ficar. Faze como um dos teus trabalhadores. Quando ele chega na casa do pai, a sua oração tem quantas partes? Confissão, humilhação e proposta. Quando ele encontra com o pai, ele diz: pequei contra o céu, contra ti diante do céu. Aí ele vai a humilhação. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Quando ele abre a boca para pedir para ser escravo, o pai tapa a boca dele e diz: trazei um par de sandálias. Na casa do pai não tem moleza para ninguém. Escravo trabalha e filho trabalha. A diferença é que o escravo trabalha descalço e o filho trabalha calçado. O pai estava dizendo: não importa o que você fez, você ainda é o meu filho. Não importa por onde você andou, você ainda é o meu filho. Não importa quanto tempo você está longe, você ainda é o meu filho. Ei, infelizmente existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-filho. Uma vez filho, sempre filho. E Deus está falando com alguém aqui esta noite: não importa o que você fez, você ainda é meu filho. Pastor, é que você não sabe há quanto tempo eu estou longe, você ainda é filho. Pastor, você não sabe o que eu fiz, você ainda é filho. Tu não sabes por onde eu andei, tu ainda é filho. Recebe um par de sandálias desta manhã. A confissão o pai aceita, a humilhação o pai aceita, mas a proposta o pai não aceita. E ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E o texto diz no versículo 20: e levantando-se foi para o seu pai. E o texto diz que vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. A primeira coisa que me chama a atenção no pai é que o pai o viu de longe. O pai o reconheceu ainda longe. Olhando assim parece algo normal, mas é extraordinário. Por quê? Porque o filho pródigo foi embora gordo e voltou magro. Foi com o cabelo cortado, voltou cabeludo. Foi com a barba feita, voltou barbudo. Foi bem vestido, voltou maltrapilho. Foi calçado, voltou descalço. Ele estava irreconhecível. Mesmo assim, o pai o reconheceu de longe. Pastor, como foi que o pai reconheceu o filho de longe? A fazenda tem um portão. A casa principal fica no fundo da fazenda. O novilho está gordo, ele sabe que o filho está voltando. Porque o tempo da rebeldia do filho pródigo só dura o tempo do pai engordar o novilho. Talvez eu estou pregando para gente aqui que perdeu alguém, mas Deus está dizendo: eu estou engordando o novilho.
mundo, mas Deus está dizendo: eu estou engordando o meu filho. O pai sobe para um ponto de observação. Como foi que o pai reconheceu o filho de longe? Pela roupa? Não. Pelo porte físico? Não. Pelo cabelo? Não. Pela barba? Não. Pelo rosto? Não. Só pelo andar. Porque pai que é pai conhece o filho pelo andar. O pai conhece os trejeitos do filho. Pastor, me prova que Deus me conhece pelo andar. Salmo 139, verso 1. Me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar, o meu levantar e o meu andar. E de longe penetras os meus pensamentos. A palavra ainda nem chegou à minha boca, tu já as conheces. Que o Pai te conhece de longe. Levante as suas mãos aos céus e dê brados de glória ao Senhor. O Pai te conhece de longe. O Pai o viu de longe. Quando o Pai o viu de longe, o texto diz que ele se compadeceu. Pastor, o pai se compadeceu porque ele estava maltrapilho. Não, isso não é problema. O pai se compadeceu porque estava cabeludo, barbudo. Não. O pai se compadeceu porque o filho pobre estava sujo. Não. Porque estava descalço. Não. O pai se compadeceu porque a lei dizia assim: todo filho rebelde deve ser apedrejado. Entre a casa do pai e o portão da fazenda tem uma vila chamada Vila dos Colonos. Eram aqueles que trabalhavam para o pai em troca de moradia. Eles moravam junto ao portão da fazenda. Quando o filho pródigo sai de casa, ele é tido como um filho rebelde, e a lei manda recebê-lo na base da pedrada. O pai está na porta da casa. Ele contempla o filho no portão da fazenda. Além do filho, ele contempla as pedras nas mãos dos colonos. E a lei que dizia: todo filho rebelde deve ser apedrejado. Quando o pai lembrou-se da lei e viu as pedras nas mãos dos colonos, o pai se compadeceu. E porque ele se compadeceu, ele correu. Na cultura judaica, um ancião não corre. A lei dizia: um ancião não corre, um ancião caminha. Mas quando o pai viu as pedras nas mãos dos colonos, ele não quis saber de tradição, não quis saber de costume. Ele rompeu a tradição e correu até o seu filho. Primeiro, ele viu. Segundo, se compadeceu. Terceiro, correu. E quando ele chega, ele abraça, como quem diz: se quiser atacar pedra nele. Vai ter que atacar em mim primeiro. Os colonos estão com pedras, estão prontos para cumprir a lei que diz: filho rebelde tem que ser apedrejado. Mas o pai viu, o pai se compadeceu, o pai correu e o pai abraçou, como quem diz: ataque agora que eu quero ver. Tem gente que sai da igreja e tem medo de voltar por causa das pedradas. Mas hoje o pai te abraça
E disse: se alguém quiser atacar pedra em você, vai ter que atacar em mim primeiro. Quem se levanta contra ti, se levanta contra Deus. Quem taca pedra em você está atacando pedra em Deus, porque Deus está te abraçando hoje. Quantos podem sentir o abraço do Pai, o carinho do Pai, o cuidado do Pai, a misericórdia do Pai, a compaixão do Pai, o abraço do Pai? O Pai viu, se compadeceu, correu e abraçou. E a Bíblia diz que o Pai o beijou. Quem primeiro beija para depois abraçar, pode beijar em qualquer lugar do corpo. Mas quem primeiro abraça para depois beijar, só sobra um lugar: o rosto. Isso indica que quando o Pai o abraçou, o Pai lhe deu um beijo no rosto. Na cultura judaica existiam 3 beijos significativos. Número 1, beijo no pé. Número 2, beijo na mão. Número 3, beijo no rosto. Os reis eram beijados nos pés. Os profetas eram beijados nas mãos. Mas somente os sacerdotes eram beijados no rosto. Quando o Pai o abraça e lhe dá um beijo no rosto, o Pai está dizendo assim: você estava no chiqueiro, mas a partir de hoje tu és sacerdote. Você estava na lama, mas a partir de hoje tu és sacerdote. Você estava entre os porcos, mas a partir de hoje tu és sacerdote. Eu estou pregando para gente aqui que estava no mundo, mas hoje é sacerdote. Eu estou pregando para gente aqui que estava no chiqueiro, mas hoje é sacerdote. Eu estou pregando para gente aqui que estava nas drogas, mas hoje é sacerdote. Eu estou pregando para gente aqui que estava nos vícios, no álcool, mas o Pai te abraçou, te beijou, te salvou, e hoje você é sacerdote. Deixa eu ver quem é sacerdote aqui, levante a mão e dá um ato de glória a Deus. A Bíblia diz que com seu sangue Ele nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes em Deus nosso Pai. Você estava no chiqueiro, nos vícios, mas hoje você é sacerdote. E ele diz: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele abre a boca para pedir para ser escravo, o Pai, sondando-lhe os pensamentos, tapa-lhe a boca e diz: trazei depressa a melhor roupa. Melhor roupa aqui significa túnica talar. Sabe para quem que o Pai dava a túnica talar? Para o primogênito. Quando o Pai diz: trazei depressa a melhor roupa, a expressão melhor roupa aqui significa túnica talar, comprida. A túnica de manga comprida era a túnica da primogenitura. O Pai está dizendo: vai lá, pega a túnica da primogenitura e veste nele. Alguém vai dizer assim: ô Pai, mas a túnica de manga comprida não é para o primeiro? É. Mas esse aí é o último, eu sei. E daí que no meu reino os primeiros são os últimos, e os últimos são os primeiros. Ei, no plano da salvação, Israel era o primeiro,
e nós éramos os últimos, mas agora Israel é o último e nós somos os primeiros. Recebe túnica de primogenitura esta noite, recebe a túnica da graça, Ele te veste com a sua glória esta noite. Ele não somente recebe o seu filho, perdoando-lhe como o faz primogênito. A partir de hoje, você é o primogênito. Pondo-lhe um anel no dedo, a autoridade. Ele olha para o filho e diz: dá uma olhada para a fazenda. Olhou, olhei, pois é, depois de mim, quem manda em tudo isso aqui é você. A autoridade. Depois de mim, quem manda na fazenda é você. E ele nem estava arrependido. Que amor é este? É o amor com que Cristo nos amou. Glória a Deus. Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Nós nem havíamos nos arrependido. Ele já preparou o anel, já preparou a roupa, já preparou as sandálias. Que amor é este? É o amor de Deus, é o amor de Cristo. Quantos sentem esse amor esta noite? Isto é graça. Quando o filho pródigo voltou, o pai teve misericórdia e graça. Misericórdia porque não deu a ele o que ele merecia. Graça porque deu a ele o que ele não merecia. Eu vou repetir isso aqui. O pai teve misericórdia porque não deu a ele o que ele merecia. O pai usou de graça porque deu a ele o que ele não merecia. Nós, enquanto pecadores, merecíamos a morte, merecíamos a perdição, merecíamos as trevas, mas o Pai teve misericórdia e não nos deu o que nós merecíamos. Enquanto pecadores, nós não merecíamos o céu, nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos a luz, nós não merecíamos o Espírito Santo, mas Ele teve graça e nos deu aquilo que nós não merecíamos. Quantos podem glorificar e exaltar o Senhor por este amor, por esta graça, por este abraço do Pai esta noite? Glória a Deus, aleluia. O Pai viu, se compadeceu, correu, beijou, deu vestes, sandálias, anel e ainda disse: trazei também e matai o novilho cevado, porque este meu filho estava morto e reviveu. Enquanto o novilho estava vivo, o filho pródigo estava morto. Vou repetir isso aqui. Quando o novilho estava vivo, o filho pródigo estava morto. Mas quando o novilho morreu, aleluia, o filho pródigo reviveu. Quando Jesus estava vivo, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas quando Ele morreu, nós revivemos. Deixa eu ver se eu estou pregando para alguém que está vivo aqui. Deixa eu ver se eu estou pregando para alguém que está vivo aqui. Para você viver, alguém teve que morrer. Para você receber a bênção, alguém teve que ser maldição no seu lugar. Para que você tomasse o cálice da salvação, alguém teve que sorver o cálice da ira de Deus. Então exalte o nome dele esta noite, porque Jesus morreu
você viver. Jesus morreu para você viver. Só quem está vivo adore a Ele por um minuto. Só quem está vivo exalte a Ele por um minuto. Só quem está vivo abre a sua boca e não desperdice a oportunidade de louvar e exaltar o nome do Senhor. Ele morreu para você viver. Ele morreu para você viver. E ao terceiro dia ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Antes de concluir essa palavra, eu preciso te dizer que o pai matou o novilho, o filho pródigo reviveu, comeram e se regozijaram. De repente o irmão mais velho que estava no campo aproxima-se da casa, ouve as músicas, as danças, o cheiro de churrasco. Oh glória! E disse: o que é que está acontecendo aí? E alguém lhe diz: veio teu irmão e o teu pai mandou matar o novilho cevado. E o texto diz que ele se indignou. Aí você descobre porque ele queria tanto matar um cabrito e fazer uma festa. O dia que o filho pródigo foi embora, o irmão dele se alegrou. E a prova disso é que o dia que o filho pródigo voltou, o irmão dele se indignou. O maior sonho do irmão do filho pródigo era ter matado o cabrito e dado uma festa para comemorar a queda de seu irmão. Aqui não. Aqui a gente não mata cabrito para comemorar a queda de ninguém. Aqui quando alguém cai, a gente coloca a mão e diz: eu te ajudo a levantar. Aqui quando alguém se perde, a gente vai atrás, a gente chora, a gente ora, jejua, faz vigília. Aqui não vai morrer nenhum cabrito, porque o cordeiro já morreu e já nos reconciliou com Cristo, com o Pai e uns com os outros. Mas o irmão do filho pródigo era invejoso. Ele não quis entrar na festa. Ele não quis participar da alegria. A alegria do pai não era dele. Ele queria um cabrito para comemorar com os amigos. E a Bíblia diz que então o pai, saindo, procurava-o. Diga forte: procurava-o. Aqui eu aprendo que o irmão do filho pródigo também estava perdido. O mais novo se perdeu. O mais velho também se perdeu. A diferença é que o filho mais novo se perdeu fora. Já o mais velho se perdeu dentro. O filho pródigo era a ovelha que se perdeu fora. O filho mais velho era a dracma que se perdeu dentro. Tem gente que se perde fora, mas tem gente que se perde dentro. E quem se perde dentro é pior do que quem se perde fora. Porque quem se perde fora sabe que está perdido, mas quem se perde dentro da igreja entra culto e sai culto, e ele não sabe que está perdido. A ovelha que se perdeu fora era 1%. A dracma que se perdeu dentro era 10%. Mais são os que se perdem dentro do que aqueles que se perdem fora. 1% dos filhos se perdem fora. 10% dos filhos se perdem dentro da igreja. Mas a lâmpada está acesa. A vassoura do Espírito Santo já está passando. E o Pai vai encontrar as dracmas que estão perdidas. Quem acredita que hoje é noite de faxina? Quem crê que a lâmpada está acesa? Quem crê que o Espírito Santo vai tirar as coisas do lugar, vai levantar móveis e vai achar as
volume do adoro o nome do Senhor. Só da glória quem tem. Só tem quem recebe. Só recebe quem crê. Só crê quem ouve a palavra. Deus está falando com alguém que há muito tempo não sente a presença, há muito tempo não fala em línguas, há muito tempo não profetiza, há muito tempo não sente a presença do Pai, o abraço do Pai. Hoje o Pai está te procurando. Tanto quanto lhe seja possível, se coloque em pé. Só da glória quem tem. Só tem quem recebe. Só recebe quem crê. Sabe aquele culto que você pregou e nenhuma alma se converteu? Não significa que não houve festa no céu. Eu vou repetir isso aqui. Sabe aquele dia que você pregou e nenhuma alma se converteu? Não significa que não houve festa no céu. Porque quando a dracma que está perdida dentro de casa é achada, também a festa no céu. Alguém aqui ia desviar, não vai mais. Alguém aqui ia entregar o cargo, não vai mais. Alguém aqui ia desistir, não vai mais. Alguém entrou vazio, mas vai sair cheio. Entrou calado, vai sair adorando. Alguém está sendo renovado, encontrado, abraçado. Quem crê que a festa vai ser completa. Porque Ele vive, posso. Ele morreu para você viver e ressuscitou para completar a obra. Diante de tudo quanto vimos e ouvimos esta noite, eu quero perguntar: se há alguém em nosso meio que está afastado da igreja, distanciado dos caminhos do Senhor, chegou aqui se sentindo distante de Deus, está vindo ali uma, está vindo ali duas pessoas. Antes que eu chamasse, o Espírito Santo já foi. É o pregador que faz o apelo, mas quem chama as vidas é Deus. E quando Deus chama, as pessoas vêm. Está vindo mais uma pessoa aqui atrás. Está vindo a quarta pessoa aqui atrás. Está vindo a quarta vida ali atrás. Canta que Jesus salva, canta que Ele liberta, canta. Seu filho voltou. Alguém dá um abraço nele aqui, por de novo há mais alguém? Seu filho chegou. Tem dracmas sendo achadas aí. Tem dracmas sendo encontradas. Você que anda, recebe renovo, recebe língua estranhas, recebe a minha presença, recebe a minha glória, recebe um abraço. Enquanto Jesus salva aqui, batiza aí, salva aqui.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aqui os teus filhos, eis aqui, Senhor, as tuas filhas, rendidas, prostradas, arrependidas diante de ti. Perdoa, Senhor, firma os passos na rocha, escreve o nome no livro da vida, a eles a alegria da salvação, devolve, enche do teu Espírito Santo, coloca um novo cântico na boca deles, prepara para o toque da trombeta. E se a tua vida estiver ainda esta noite, não os deixes para trás, mas leve-os salvos para a glória celestial, juntamente com a tua igreja, para morarmos contigo para sempre no céu. É isto, Senhor, que eu te peço, e desde já te dou glórias, em teu nome, Jesus, e para o seu louvor. Amém. Do Pai alegre o seu filho voltou de novo para seu filho chegou e um banquete a ele entregou. Vendo Pai alegre azul, vendo Pai alegre, seu filho voltou e um banquete a ele entregou. Vem aqui, Gabriel. Gabriel, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem de perto. Deus está fazendo uma obra na sua vida. Jesus tem que falar na sua vida. Gabriel aqui, ele acabou falando aqui rapidamente. Era líder de jovens, 37 jovens ele cuidava em São José dos Campos. O que o inimigo faz é isso. Ele está 9 dias sem dormir. Mas Jesus tem muito mais do que cobertor para te dar. Ele transforma a sua vida, muda a tua história. Ser um exemplo triste para os jovens, para vocês jovens que acham que é difícil estar na casa de Deus. Mas o inimigo, ele não tem pena de ninguém. Ele não te poupa. Ele faz de tudo para te tirar daqui. Mas depois ele só tem comida de porco para você. Depois que você estiver jogado, cadê os seus amigos? Não tem. Mas Jesus é o fiel amigo. Meu Pai te abraça, Gabriel.
Eu creio que Ele pode dar para a história. Amém? Sente aqui, vou pegar sua mão para orar por você. Aleluia. Aleluia. Na casa do Pai, abundância de pão. 76 da harpa diz: na casa do Pai, abundância de pão. Aleluia. Vem, ó pródigo, vem sentar, que chama Deus. Ouviu chamado, sim, chamando a ti. Tu que vagas errante, escuta a voz do céu. Queremos agradecer ao pastor Eliel pela palavra, pela participação. O pastor Eliel estará ministrando aqui em uma das segunda-feiras de impacto, jovens.
no mês de julho. Eu sei que Deus